pessoal conectado na Semana da Transformação Empreendedora. Meu nome é Gabriela Rotuno, estou aqui hoje para compartilhar com vocês como expandir as fronteiras do seu negócio e da sua vida. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar presente nesse evento idealizado pela VLDA, que é uma parceira de longa data da Rotuno Immigration Solutions and Business, a empresa que eu fundei, especializada no segmento de Business and Law. O que isso significa? Significa que a gente está apto a trazer para empresas e famílias o conhecimento de como expatriar os seus recursos, os seus investimentos, a sua família e também a empresa. Eu acredito que esse seja um passo transformador na vida de qualquer empresa ou de qualquer família, a mudança para um país estrangeiro. E o primeiro passo para isso, com certeza, é o planejamento e a contratação de uma assessoria especializada nesse tipo de assunto. Sou advogada especializada em direito migratório e estou aqui hoje para contar para vocês como transformar a vida da sua empresa, da sua família ou os dois através da migração para o exterior. O nosso foco hoje está em Estados Unidos e Portugal. São os dois países com maior fluxo migratório de brasileiros desde a crise de 2015. Nós acreditamos que a expatriação de famílias e negócios não devem ser somente atrelado ao cenário econômico instável ou de crise. Deve ser uma alternativa pensada no plano de expansão de qualquer empresa. Mas, pegando o momento atual do Brasil, certamente muitos empresários são motivados primeiramente pela crise do país, pela instabilidade e pela insegurança. Então, na Rotuno a gente está muito acostumado a fazer esse movimento de transferir as pessoas para o exterior e transferir famílias e empresas. A gente fala sempre em pessoas e famílias porque para abrir qualquer empresa no exterior, certamente um dos executivos responsáveis pela empresa ou um dos sócios, quando a empresa é menor, vai estar envolvido nesse processo de abertura de empresa e vai ser necessário que essa pessoa tenha a legalidade necessária para empreender naquele país. Com relação a isso, eu estou falando sobre vistos, que certamente é uma das nossas maiores especialidades. Bom, para contextualizar para vocês como surgiu a Rotuno Immigration Solutions and Business, e eu acho importante falar sobre isso porque a VLDA é que fez o nosso branding, a nossa mudança de marca e de imagem, porque a Rotuno foi fundada como apenas assessoria especializada em obtenção de cidadania italiana. E aí vocês vão se perguntar, mas como uma consultoria de cidadania italiana se tornou uma agência especializada em Business and Law? Bom, isso é muito simples para mim de responder, talvez para vocês não de entender, mas com a obtenção da cidadania italiana acontece um fenômeno muito interessante. A dupla cidadania de vários países, mas eu vou focar só nas europeias, que na verdade é o nosso forte de trabalho, são cidadanias que permitem aos seus possuidores uma maior mobilidade pelo mundo. Então, nós observamos durante todo o nosso trabalho com obtenção de cidadania italiana, onde a gente tornou mais de 1000 pessoas duplos cidadãos, e a maioria das pessoas que nos contratavam eram empreendedores, que estavam em busca de novas oportunidades no mercado internacional. E foi a partir desse gatilho que a gente abriu o leque de serviços e transformou a consultoria em assessoria de obtenção de cidadania italiana em uma assessoria mais ampla de Business and Law. Então, eu quero dizer para vocês que a aquisição de uma dupla cidadania é um passo muito interessante e muito vantajoso para a expatriação, para a migração da sua empresa e dos seus executivos ou dos seus sócios para o mercado internacional. Dito isso, talvez vocês estejam se perguntando se todos têm o direito de obter uma dupla cidadania. Bom, vamos partir do princípio que todos nós brasileiros nascemos de algum tipo de miscigenação com os europeus, né, como fomos colonizados. Então é bem possível que na sua família nós encontremos na árvore genealógica parentes de Portugal, Espanha, Alemanha e Itália. Obviamente não são todos os países que nós vamos poder fazer a dupla cidadania, mas certamente vamos encontrar algumas alternativas. Esse é um dos caminhos mais simples para que o empresário possa se estabelecer no exterior sem precisar investir em vistos e outros tipos de burocracia. Mas na ausência dessa possibilidade, certamente existem muitos tipos de visto para
fazer migração ou até mesmo só para fazer uma fixação de empresas temporária num país estrangeiro. Hoje eu vou dar ênfase para vocês, como eu disse, em Estados Unidos e Portugal, porque eu acho que são os países hoje com maior interesse dos brasileiros para fazer esse movimento migratório e também são grandes mercados, né? Os Estados Unidos, incomparavelmente, é um mercado muito maior do que Portugal, mas Portugal hoje se mostra como uma grande vedete europeia, saiu da crise em grandíssimo estilo e está querendo atrair muito recurso do exterior. Bom, para falar de Estados Unidos, eu acho que o que vocês precisam saber de imediato é que é um país que tem um cenário super pró-business, o que é muito importante para quem quer empreender. Vocês sabem melhor do que eu que um país sem burocracia e com incentivo ao negócio é tudo que um empreendedor sonha. Mas a gente deve dizer que é um mercado grande, mas muito competitivo, né? A gente costuma comparar os Estados Unidos e o Brasil da seguinte forma: o Brasil é um mar revolto, só que tu tem uma canoa aqui, uma canoa a 100 quilômetros de distância. Nós somos poucos empresários tentando sobreviver nesse ambiente super hostil. Os Estados Unidos a gente pode dizer que é uma lagoa super tranquila, só que cheia de barcos. E para conquistar o seu espaço, você vai ter que conhecer muito bem o mercado, conhecer muito bem os seus competidores e se planejar, como eu disse no início da palestra. O planejamento é a chave principal, com certeza, de tudo na vida, mas sim, se tratando de empresa, é essencial. E se tratando desse próximo level de negócio, que é ir para o exterior, é fundamental, porque a gente vai esbarrar em problemas não só de língua, mas também culturais. Fazer negócio com outra cultura exige habilidade, exige conhecimento. Então, certamente a gente sempre fala para o nosso cliente investir em consultorias especializadas. Nós temos diversos parceiros em vários lugares do mundo para fornecer a melhor consultoria dentro daquilo que se procura. Mas eu diria que o beabá para emigrar para qualquer país, não só falando dos Estados Unidos, vai ser planejamento, estruturação societária, planejamento tributário, estruturação de visto e então finalmente abrir as portas no mercado estrangeiro, que normalmente é o mais fácil. Tanto nos Estados Unidos como Portugal, nós vamos observar que a burocracia para abertura de empresas é praticamente inexistente. Nos Estados Unidos, nós vamos poder abrir a sua empresa online a custos baixíssimos. Em Portugal, também podemos fazer a abertura de empresas por procuração e abre uma empresa em 1 hora e meia. Nos Estados Unidos, vamos abrir online em cerca de minutos e a sua dissolução também é feita no mesmo dia. Nada a ver com o que a gente está acostumado no Brasil. Falando dos Estados Unidos, é importante dizer que existem mais de 180 tipos de visto para residência ou imigração nos Estados Unidos e com certeza algum deles serve para você e para sua empresa. Eu hoje vou falar dos principais vistos, dos mais comuns e que se aplicam à maior parte das pessoas, mas certamente durante uma entrevista nós vamos descobrir que é possível a aplicação de outros vistos que eu não vou falar hoje. Dito isso, as pessoas têm uma sensação equivocada de que os Estados Unidos é um país muito difícil para movimentos migratórios e eu diria que não, que com planejamento, estruturação e bons aconselhamentos legais, isso vai se tornar uma tarefa muito fácil. Bom, sendo assim, vamos falar então sobre os tipos de vistos possíveis de mudança para os Estados Unidos. O primeiro deles e o mais conhecido entre as pessoas que já pensaram em se mudar para os Estados Unidos é o EB-5, que é um visto que leva ao Green Card e que não é propriamente um visto de empreendedor, mas sim um visto de investimento. Ele prevê um investimento de $500 mil nos Estados Unidos em centros regionais aprovados pelo governo ou então em um negócio próprio. Se faz um investimento de $500 mil em uma empresa então já existente ou na sua empresa que vai ser aberta e é necessário empregar 10 funcionários americanos em tempo integral. Esses são os dois requisitos do visto, o valor e a geração de empregos. Essa geração de empregos tem que se perpetuar por 5 anos para que no final desses 5 anos você seja contemplado com o seu Green Card definitivo. A partir da aplicação do visto, você já tem a autorização de Green Card depois de 1 ano da aplicação do visto. Então, você e a sua família com os filhos menores de 21 anos podem se mudar tranquilamente para os Estados Unidos e começar uma vida lá.
Talvez esse seja um visto um pouco mais caro do que alguns outros que eu vou apresentar, mas pode ser que interesse uma grande maioria que realmente queira já atingir o Green Card de cara e não se preocupar em trabalhar, apenas fazer investimento ou então quer abrir um negócio próprio. Um outro visto alternativo ao EB-5, mas que não está disponível para nós brasileiros, mas vocês vão entender que está disponível para muitos de vocês, porque está diretamente linkado ao reconhecimento de dupla cidadania que eu falei no início do vídeo, é o visto E2. O visto E2, ele é um visto de investimento para nacionais de alguns países que possuem tratado com os Estados Unidos. Entre esses países, os mais famosos, o que a gente pode ter o reconhecimento da dupla cidadania, são a Espanha, a Alemanha, a Itália, Paraguai, Argentina e Chile. O Brasil e Portugal não estão contemplados nesse tratado, então essas nacionalidades não vão poder se beneficiar desse visto. Esse é um visto bastante interessante porque ele não fala num investimento mínimo para o reconhecimento desse visto. Ele fala que o investimento tem que ser de uma quantia substancial. Então, o que significa isso? Que o business plan da empresa ou do negócio deve ser condizente com aquilo que a gente quer montar. E a imigração vai verificar se o valor a ser investido é compatível. Então, eu não posso querer montar um Burger King com 100 mil dólares. Não faz sentido, todo mundo sabe que custa mais caro. Mas eu posso montar uma floricultura com 100 mil dólares. Então, há necessidade de que o meu plano de negócio tenha correspondência com o negócio que eu pretendo montar. A vantagem desse visto, além de o montante de investimento poder ser muito menor do que 500 mil dólares, é a não necessidade de criação de empregos. Então, a princípio, o empreendedor que é detentor da nacionalidade estrangeira vai pleitear esse visto, pode ser somente ele trabalhar nessa empresa e o seu cônjuge e os seus filhos vão poder residir acobertados por esse visto. O cônjuge também vai receber autorização de trabalho, não para trabalhar na empresa do empreendedor estrangeiro, mas sim para trabalhar no mercado americano. E isso é bastante interessante porque o E2 é um visto que não leva diretamente ao Green Card, que é o sonho de muitos que fazem um movimento de mudança para os Estados Unidos. Ele é um visto que vai se perpetuar ao longo dos anos que o negócio existir. Ele vai ter renovações de acordo com os tratados entre Estados Unidos e o país de origem do empreendedor. Por exemplo, a Itália e a Espanha possuem acordo de renovação desse visto a cada 5 anos. Então é uma renovação bastante longa, dá para ter um fôlego financeiro para renovação de visto, porque normalmente as taxas de renovação são um pouco salgadas. Então, como eu dizia que o visto E2 não leva ao Green Card, a possibilidade de depois obter um Green Card em solo americano vai se dar através de outro processo que se chama Labor Certification, e que daí eu posso explicar mais aprofundado para vocês em uma outra oportunidade. Mas é só para vocês saberem que é um dos caminhos para chegar aos Estados Unidos por meio de um negócio, de uma maneira mais barata e sem a necessidade de preocupação com funcionários e grandes investimentos. Depois desses dois vistos que eu falo diretamente de investimentos no país dos Estados Unidos, vale a gente dizer que existe o visto L1, que é o visto de transferência de executivo. O visto L1, ele é um visto bem legal para pessoas que já estão à frente de empresas um pouco mais estruturadas, um pouco maiores, porque ele, na verdade, é um visto que a gente usa para transferir o executivo da matriz no Brasil para a filial que será criada nos Estados Unidos. A empresa brasileira tem que ter um quadro de funcionários bastante grande, níveis gerenciais, e um dos seus executivos principais, sócio ou diretor, vai ser expatriado para começar uma nova atividade nos Estados Unidos, uma startup. Então, esse visto normalmente tem duração de 1 ano para verificar se todo o planejamento da empresa está sendo cumprido nos Estados Unidos. E ele é um visto que sim pode levar ao Green Card. Dito tudo isso, também podemos dizer que há possibilidade de vistos para atletas, imprensa e mais
180 tipos de visto para que você possa ingressar nos Estados Unidos e no mercado americano. Um outro ponto bem importante sobre imigração para os Estados Unidos e que as pessoas também têm uma ideia equivocada é com relação à tributação. A gente tende a pensar que a tributação nos Estados Unidos é mais agressiva do que a nossa, porque as alíquotas são realmente maiores do que a nossa. O que a maioria dos empresários não sabe é que nós podemos jogar dentro das despesas da empresa uma série de despesas que a gente não faz no Brasil e que acabam dirimindo o quanto de imposto a gente vai pagar. Se a gente fala numa alíquota de 30%, 40%, que é assustadora, nós vamos, com o lançamento dessas despesas, chegar numa alíquota de 15%, que é muito parecida com a nossa. E estamos falando de um mercado onde tudo, como eu disse, é pro-business, onde todo o cenário é favorável para o negócio e onde se tem o retorno dos impostos pagos. Mas só para dar um exemplo de que tipo de despesas vocês podem lançar: viagens internacionais, almoços de negócio, escolas de familiares. Tudo vai depender da justificativa. A contabilidade é bastante simples nos Estados Unidos. Por lei, não é exigido que se tenha um contador para fazer. Mas, claro, se vocês estão entrando no mercado americano, acho interessante que contratem um profissional para cuidar disso. Mas eu diria que o imposto de renda nos Estados Unidos é uma tarefa muito fácil e que os americanos nem imaginam como é que a gente faz esse nosso sistema de tributação maluco do Brasil. Então vocês vão ficar bastante chocados com a simplicidade. Falando ainda em tributação, existe uma outra preocupação, e essa sim é real, de que passando a ser residente nos Estados Unidos, vocês passam a ser devedores do imposto de renda global. Então qualquer pessoa que passe mais de 183 dias nos Estados Unidos nos últimos 2 anos deve aos Estados Unidos, teoricamente, o imposto de renda sobre todas as suas rendas auferidas no mundo. Isso é bastante problemático para alguns de nós que somos empresários e deixamos, às vezes, parte dos nossos rendimentos aqui no Brasil para fazer essa mudança para o exterior. Mas isso também é um impacto que pode ser dirimido e vai ser dirimido à medida que for feito um planejamento tributário pré-imigratório. Isso é um passo muito importante a ser considerado no movimento de imigração para os Estados Unidos. É essencial que se faça um Pre-Immigration Tax Plan para fazer essa expatriação. Por quê? Porque sim, é verdade que os Estados Unidos vai taxar as rendas dos outros países a partir do momento que você passa a ser residente lá. Mas com algumas estratégias de tributação a gente consegue diminuir bastante esse impacto. Então, mais uma vez, dizendo que é necessário a contratação de profissionais especializados, de consultorias e de planejamento acima de tudo. Encerramos o capítulo Estados Unidos, vamos começar a falar sobre Portugal e as oportunidades de abertura de empresa e de mudança para esse país que agora se mostra tão promissor. Portugal quer ser o país da inovação, o país das startups, e hoje quem visitou Lisboa nos últimos tempos vai comprovar que está super moderno, super cool a cidade. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que Portugal se tornou a bola da vez dentro do cenário europeu, justamente por praticar políticas de tributação muito convidativas. Não são somente os brasileiros que estão fazendo o fluxo migratório para Portugal. Muitos europeus e até mesmo americanos estão procurando o país para sua aposentadoria e até mesmo para viver as suas vidas, porque o impacto tributário é muito menor. A carga tributária na Europa realmente é bastante elevada e Portugal, para atrair incentivos do exterior, criou um regime tributário que se chama residente não habitual, que prevê isenção de 10 anos de impostos das suas rendas que já foram tributadas no seu país de origem e a alíquota de 20% para as rendas auferidas no trabalho em Portugal. Isso significa um pacote muito vantajoso de tributação, porque se a gente olhar para países vizinhos a Portugal, nós vamos já ter taxas de 40%, 30% de imposto sobre a renda. Uma outra coisa que se assemelha bastante entre Portugal e Estados Unidos é o fato de que a abertura de empresas também é super fácil, como eu falei no vídeo.
Também a gente tem um cenário convidativo para abertura de negócios e mais do que isso, o país está investindo para que os empresários montem as suas empresas lá, principalmente as empresas conectadas com tecnologia e inovação. Existe o programa Portugal 2020, que eu tenho certeza que muitos de vocês nem ouviram falar, mas que são candidaturas para obtenção de recursos dos fundos europeus disponibilizados para Portugal. Então, se você tem uma startup, tem um planejamento montado, vale muito a pena verificar como funcionam essas candidaturas, porque o financiamento é a fundo perdido, ou seja, o Portugal vai dar o financiamento para vocês, vai dar o dinheiro para a construção da empresa de vocês, e vocês não vão precisar retornar ele desde que vocês compram o plano de negócio. Então, me parece uma ferramenta de incentivo pouco divulgada, mas que tem um super impacto na vida de muitas empresas que estão procurando uma alternativa no exterior, e um financiamento nunca é de se negar, né? Bom, dentro desse cenário super otimista para o empreendedorismo, a gente não precisa nem falar que para nós brasileiros o grande incentivo também é a língua e a cultura, que se aproxima muito a nós. Então, fazer um negócio em Portugal é um ambiente talvez muito mais amigável para nós brasileiros do que para outros países, né? Não que o desafio não vai existir, porque eles estão do outro lado do oceano e vamos ter algumas diferenças culturais, mas é muito mais próximo à nossa cultura. Agora, o que vale dizer também é que além dos incentivos fiscais e incentivos financeiros, a gente tem uma série de outros incentivos com relação aos vistos para empreendimento em Portugal. A gente possui vistos para imigração para Portugal que são bastante simplificados. O visto que mais se enquadra para a categoria de empresários é o visto D2, que é o visto de empreendedor. Nesse visto, a gente precisa abrir uma empresa em Portugal, fazer um investimento baixo, não tem um valor também mínimo a ser considerado. Hoje a gente recomenda que sejam 5.000 euros. Abre essa empresa, faz as contribuições sociais do sócio dessa empresa e aplica para esse visto diretamente aqui no consulado português. Tu vai com a tua empresa montada, com o teu visto super legalizado, sem investir quase nada, e chegar lá no país e estabelecer a empresa. Depois a gente tem também um outro visto que também pode ser utilizado para empreendedores, apesar de não ser o escopo principal do visto, que é o D7, que é o visto para rendas próprias ou visto para aposentados. Ele é mais conhecido como visto para aposentados, mas serve também para aqueles empreendedores que possuem aplicações e rendimentos comprovados no Brasil e querem fazer uma experiência no exterior. Aí tu não precisa investir absolutamente nada, é só comprovar que tem como se manter em Portugal e fazer as malas e partir para verificar como é que é a atuação no mercado. Por último, Portugal tem um produto que se assemelha bastante com o EB5 que eu falei, que se chama Golden Visa. O Golden Visa é um visto que é atrelado à compra de um imóvel em Portugal. Esse imóvel tem que ser no valor de 280.000 euros a 500.000 euros. E com a aquisição desse imóvel, você vai ter direito à residência em Portugal, à permanência legalizada no país, sem a necessidade de trabalhar, e ainda leva de brinde, após 5 anos, a cidadania portuguesa, que é uma coisa bastante vantajosa. E uma última dica para vocês, para que o sonho da migração para o exterior, para a expansão das suas fronteiras ocorra, é que o planejamento para essa migração certamente demora 1 ano ou até mesmo mais, em função de planejamento financeiro e planejamento legal de vistos, estruturação societária, como eu já falei antes. Então, uma experiência interessante, uma dica bastante interessante é que aqueles que têm a vontade de fazer os seus empreendimentos no exterior comecem a pensar na possibilidade de internacionalizar os seus investimentos, ou seja, de fazer investimentos na moeda do país que pretendem investir. Então, se for os Estados Unidos, eu chamaria de dolarização, né, dos investimentos, para a Europa transformar em euros investimentos, e uma possibilidade bacana é um investimento em produtos financeiros e imobiliários com rentabilidade, porque certamente a rentabilidade nos países estrangeiros que têm a economia estável
são bastante reduzidas em relação a nós, né? As taxas de juros são menores, mas em contrapartida a gente não tem a inflação comendo dinheiro. Então é interessante começar a pensar no passo de levar o seu dinheiro para o exterior, para que depois esse dinheiro seja convertido em investimento. E melhor ainda se nesse tempo de planejamento o seu dinheiro tenha um retorno financeiro considerável. Bom, pessoal, então quero agradecer a atenção de vocês que me acompanharam até agora e espero que as dicas tenham sido úteis para vocês para explorar um mundo sem fronteiras para os seus negócios, para a sua vida pessoal, para a sua família. E me coloco à disposição para responder todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a esse conteúdo, que eu entendo que é bastante maçante e para quem não é da área jurídica talvez seja um pouco ininteligível, mas a gente fica aqui à disposição, os nossos contatos estão no nosso site, Rotuno Immigration Solutions and Business. Obrigada!